Você já sentiu que, apesar de crer em Deus, algo parece faltar dentro de você? Já se perguntou por que algumas pessoas vivem uma fé vibrante, enquanto outras lutam contra dúvidas e um silêncio profundo? O que eu vou te contar hoje pode ser desconfortável, mas também pode mudar completamente a sua caminhada espiritual. A verdade é que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas longe de Deus. Elas seguem rituais, fazem orações, mas ainda se sentem vazias, sem paz, sem direção. O Espírito Santo realmente habita nelas? Ou será que estão apenas vivendo uma fé superficial, sem perceber? Hoje, eu vou te mostrar sinais poderosos de que o Espírito Santo está, ou não, em sua vida. E acredite, muitas das coisas que você sempre ouviu sobre isso estão erradas. Há algo essencial que pode estar te impedindo de experimentar a presença real de Deus. E quando você entender isso, tudo pode mudar em minutos. Se você deseja uma transformação verdadeira, fique comigo até o final, porque juntos vamos fazer uma oração poderosa e algo extraordinário pode acontecer com você hoje mesmo. Agora, preste muita atenção, porque o que vem a seguir pode mudar sua vida. A confiança na salvação é um fundamento essencial da vida cristã, pois a certeza da redenção em Cristo não se baseia em esforços humanos, mas na fidelidade de Deus. Como descreve Romanos 8, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, eliminando as incertezas que tentam nos abalar. Essa segurança ultrapassa a compreensão humana, pois não depende de circunstâncias externas, mas de uma verdade eterna estabelecida por Deus. Quando entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito passa a habitar em nós, confirmando essa nova identidade e nos concedendo uma paz que não pode ser abalada pelo mundo. Nos momentos de tribulação, a presença do Espírito Santo se manifesta como um lembrete constante das promessas de Deus. Como menciona Isaías 26, Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Essa paz não é apenas a ausência de problemas, mas uma confiança inabalável de que, independentemente das circunstâncias, Deus permanece soberano. O próprio Jesus, antes de subir aos céus, assegurou aos seus discípulos que lhes deixava a sua paz. Uma paz que não é como a do mundo, mas que transcende toda ansiedade e temor. A fé se fortalece nessa segurança. Hebreus 10 instrui os crentes a se aproximarem de Deus com um coração sincero e plena certeza de fé. Essa certeza não surge da perfeição humana, mas da convicção de que a obra de Cristo é suficiente. O Espírito Santo nos ensina a não depender de emoções passageiras, mas a alicerçar nossa esperança na palavra de Deus. Cada desafio enfrentado se torna uma oportunidade para reafirmar essa confiança, pois sabemos que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Essa certeza também molda nossa maneira de viver. Como ensina Filipenses 1, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Isso significa que a salvação não é apenas um evento isolado, mas um processo de transformação contínua, operado pelo Espírito Santo. Viver nessa confiança nos impulsiona a buscar uma vida que reflita a graça e a justiça de Deus. Em Efésios 1, Paulo afirma que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, a garantia de nossa herança celestial, o que nos fortalece contra as dúvidas que o mundo tenta semear. Mesmo quando enfrentamos oposições e provações, podemos descansar na promessa da segurança eterna em Cristo. Em João 10, Jesus declara que aqueles que são suas ovelhas jamais serão arrancadas de suas mãos, pois ele é o bom pastor que protege seu rebanho. Essa verdade nos ensina que nossa salvação não depende de nossa própria força, mas da fidelidade inabalável de Deus, que nos chamou para pertencer a Ele por toda a eternidade.
Esse entendimento transforma a nossa perspectiva sobre a vida, levando-nos a uma existência de gratidão e serviço. Como descreve 2 Timóteo 1, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, amor e moderação, capacitando-nos a viver sem medo. A certeza da salvação não é uma permissão para a complacência, mas um chamado para viver dignamente, conforme a vocação que recebemos. E à medida que essa segurança cresce, nosso relacionamento com Deus se fortalece, impulsionando-nos a um compromisso ainda mais profundo com seu reino e seus propósitos, preparando-nos para as revelações futuras que Ele deseja nos conceder. A transformação do caráter pelo Espírito Santo é um reflexo da obra regeneradora de Deus na vida do crente. Como um jardineiro cuida de sua plantação, o Senhor cultiva o fruto do Espírito em nós, promovendo mudanças profundas em nossos pensamentos, emoções e atitudes. Essa transformação não ocorre instantaneamente, mas segue um processo gradual, semelhante ao crescimento de uma árvore que, com o tempo, fortalece suas raízes e produz frutos. Jeremias 17 descreve aquele que confia no Senhor como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que continua verdejante mesmo em tempos de seca. O amor, base essencial do fruto do Espírito, nos conduz a viver conforme o caráter de Deus. Mateus 22 ressalta que toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse amor gerado pelo Espírito Santo vai além dos sentimentos humanos e se manifesta em atitudes de compaixão, perdão e bondade. Como Paulo enfatiza em 1 Coríntios 13, o verdadeiro amor não busca seus próprios interesses, mas se alegra com a verdade e permanece fiel em todas as circunstâncias. A paciência e o domínio próprio são refinados através das provações. Tiago 1 ensina que a perseverança resulta em maturidade espiritual, tornando nossa fé mais firme. O Espírito Santo nos ensina a controlar nossas reações diante das adversidades, permitindo que sejamos testemunhas da graça de Deus em tempos de aflição. A mansidão, mencionada no Sermão do Monte, conduz ao verdadeiro crescimento espiritual e à herança das promessas divinas. A bondade e a fidelidade revelam um compromisso sólido com Deus. Provérbios 3 aconselha a confiar no Senhor de todo o coração, demonstrando que um caráter transformado reflete a fidelidade divina. Essa renovação nos leva a uma vida de obediência, refletindo a imagem de Cristo em nosso cotidiano. A paixão e o poder para evangelizar são marcas evidentes da obra do Espírito Santo na vida do crente. Como descrito em Atos 1, antes do Pentecostes, os discípulos estavam temerosos e inseguros sobre sua missão. No entanto, ao serem cheios do Espírito Santo, tornaram-se ousados e intrépidos na proclamação do Evangelho. Essa mesma capacitação está disponível para cada cristão que se rende ao agir divino. O Espírito acende um fervor incontrolável pela pregação da palavra, levando-nos a falar com convicção e autoridade. A evangelização não se restringe apenas à comunicação verbal, mas também à forma como vivemos. Como ensina Mateus 5, somos chamados a ser luz do mundo, refletindo o caráter de Cristo em nossas atitudes diárias. O ardor pelo reino se torna visível na maneira como interagimos, demonstrando amor e paciência. O Espírito Santo nos fortalece para enfrentar resistências e desafios culturais, garantindo que o Evangelho chegue aos corações de forma autêntica e poderosa. A missão da Igreja se sustenta nesse mesmo poder que guiou os apóstolos. Em Marcos 16, Jesus promete que sinais seguirão aqueles que creem, confirmando o impacto sobrenatural da pregação. Evangelizar não é uma tarefa exclusiva de poucos, mas um chamado universal para todos os seguidores de Cristo.
O Espírito Santo capacita cada crente a ser um canal de redenção, levando a mensagem de salvação a todas as nações e povos. Falar em línguas é um dom espiritual concedido pelo Espírito Santo que permite uma comunicação direta com Deus. Como descrito em 1 Coríntios 14, aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois em espírito fala mistérios. Esse dom se tornou evidente no Pentecostes, conforme Atos 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito e passaram a falar em várias línguas, declarando as grandezas de Deus. Desde então, essa manifestação tem sido um instrumento de edificação pessoal e fortalecimento da fé. A experiência de falar em línguas transcende a compreensão racional. Romanos 8 descreve que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, revelando que nem sempre palavras comuns são suficientes para expressar nossas orações. Essa intercessão profunda conduz a uma intimidade maior com Deus, permitindo que o crente entre em uma dimensão espiritual que fortalece sua caminhada cristã. Entretanto, 1 Coríntios 14 ensina que esse dom deve ser exercido com ordem, para que a igreja seja edificada coletivamente. A história da igreja tem demonstrado que o dom de línguas está frequentemente presente em momentos de avivamento espiritual. Sua prática, quando alinhada à direção do Espírito, gera um fortalecimento da vida de oração e uma intercessão mais eficaz. Não sendo o único sinal da presença do Espírito, ele se torna uma ferramenta para a edificação e fortalecimento da fé, levando o crente a uma comunhão mais profunda com Deus. Quando o Espírito Santo habita no crente, o amor por Jesus se torna uma força transformadora que redefine prioridades, pensamentos e atitudes. Esse amor transcende emoções passageiras e se manifesta em um compromisso profundo com a vontade de Deus. Como ensina João 14, aquele que ama a Cristo guarda seus mandamentos, demonstrando que o amor verdadeiro se expressa em obediência e rendição. Esse amor gera uma busca incessante por agradar a Deus em tudo, tornando a vida cristã uma jornada de entrega e devoção. Esse amor também se reflete no desejo de estar na presença de Deus. Como descreve o Salmo 42, a alma que ama o Senhor anseia por Ele como a corça suspira pelas águas. Essa sede espiritual impulsiona a busca constante por mais de Deus através da oração, da adoração e do estudo das Escrituras. O Espírito Santo aprofunda essa relação, tornando-nos mais sensíveis à sua voz e direcionamento. O amor por Jesus também se manifesta no relacionamento com o próximo, como afirma 1 João 4. Aquele que ama a Deus também ama seu irmão. Esse amor não é apenas uma emoção, mas uma escolha de agir com compaixão, paciência e serviço. Ao permitir que esse amor molde nossa conduta, tornamo-nos um testemunho vivo da graça divina. Assim como Pedro, que negou Jesus, mas foi restaurado pelo Mestre em João 21, um amor profundo por Cristo nos leva ao arrependimento e à renovação da fé. Esse amor nos fortalece para permanecermos firmes diante das adversidades e nos impulsiona a proclamar o Evangelho com zelo e autenticidade, refletindo a imagem de Cristo em nossa caminhada. O conhecimento da verdade é um dom concedido pelo Espírito Santo para guiar os crentes em sabedoria e entendimento espiritual. Como descreve João 16, o Espírito da verdade nos conduz a toda a verdade, revelando o que é essencial para a vida e para a piedade. Essa compreensão vai além do aprendizado intelectual, sendo uma iluminação divina que transforma nossa perspectiva sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. O Espírito Santo ilumina as Escrituras para que possamos absorver suas verdades profundas. Como revela o Salmo 119, a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Sem essa iluminação,
a verdade permanece oculta. O discernimento concedido pelo Espírito nos permite aplicar os princípios divinos em nossa vida, conduzindo-nos a uma caminhada que glorifica ao Senhor. Esse conhecimento também nos protege contra o engano. Como alerta Colossenses 2, muitos serão enganados por filosofias vãs e por doutrinas humanas. No entanto, aqueles que caminham na verdade revelada pelo Espírito são preservados da confusão espiritual. Esse discernimento impede que sejamos levados por ventos de doutrina e nos mantém ancorados na fé genuína. O crescimento nesse conhecimento gera maturidade espiritual. Como ensina Hebreus 5, somos chamados a deixar o leite espiritual e buscar alimento sólido, tornando-nos capazes de discernir entre o bem e o mal. Esse processo ocorre conforme nos submetemos à instrução do Espírito e permitimos que ele transforme nossa maneira de pensar. A verdade também nos liberta. Como afirma João 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade não se restringe apenas ao pecado, mas também nos livra de medos e enganos que impedem uma vida plena. Quando caminhamos na verdade revelada pelo Espírito, experimentamos uma paz e confiança que transcendem o entendimento humano. A santidade é um chamado divino que reflete a natureza de Deus em seu povo. Como ensina 1 Pedro 1, somos chamados a ser santos assim como Deus é santo. Essa santidade não se limita a um conjunto de regras morais, mas envolve uma separação do pecado e uma entrega total à vontade do Senhor. Quando o Espírito Santo habita em um crente, ele desperta nele um desejo ardente por pureza e uma aversão crescente ao pecado, conduzindo-o a uma vida de retidão. O processo de santificação é progressivo e conduzido pelo Espírito. Como destaca 2 Coríntios 3, somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Isso significa que, à medida que nos rendemos a Deus, nossos pensamentos, desejos e atitudes se moldam cada vez mais ao caráter de Cristo. Esse crescimento espiritual exige renúncia ao pecado e uma busca constante por justiça. A rejeição ao pecado se manifesta na maneira como reagimos às tentações. Como ensina Tiago 4, devemos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. O Espírito Santo capacita o crente a discernir entre o que agrada a Deus e o que deve ser evitado. Esse discernimento não surge apenas do conhecimento bíblico, mas de um relacionamento profundo com Deus, onde nossa consciência é transformada pela palavra. Santidade também significa ser separado para os propósitos de Deus. Em Romanos 12, Paulo exorta os crentes a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Essa transformação nos leva a viver segundo os princípios do reino e não segundo os valores passageiros da sociedade. O Espírito Santo não apenas nos chama à santidade, mas também nos capacita a vivê-la diariamente. O dom de discernimento espiritual é um dos mais essenciais que o Espírito Santo concede aos crentes. Como descrito em 1 Coríntios 12, essa capacidade permite distinguir entre o que é de Deus e o que não é, protegendo a igreja de enganos espirituais e conduzindo os crentes a uma caminhada mais firme na fé. Esse discernimento não se baseia no intelecto humano, mas é uma percepção espiritual aguçada pelo próprio Espírito de Deus. Desde o Antigo Testamento, encontramos exemplos de homens e mulheres que receberam esse discernimento para guiar o povo de Deus. Em 1 Reis 3, Salomão pediu a Deus um coração entendido para discernir entre o bem e o mal, e o Senhor lhe concedeu sabedoria para liderar com justiça. Daniel, ao interpretar sonhos e revelar verdades ocultas, demonstrou um espírito excelente e sensibilidade à voz de Deus, como registrado no livro de Daniel. Esse dom também é vital para identificar falsos ensinos e profetas.
Como alerta 1 João 4, devemos testar os espíritos para saber se procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm se levantado. O discernimento espiritual preserva a igreja na verdade, impedindo que seja levada por doutrinas enganosas e influências destrutivas. Na vida cotidiana, o discernimento se manifesta de diversas maneiras. Pode ser um aviso interior sobre uma decisão errada, uma percepção sobre a intenção de alguém ou uma clareza sobrenatural sobre a direção que Deus deseja que sigamos. Como ensina Tiago 1, Deus concede sabedoria generosamente a todos os que pedem, e o discernimento espiritual é um reflexo dessa sabedoria aplicada. Aqueles que possuem esse dom devem usá-lo para edificar o corpo de Cristo, trazendo luz àqueles que estão em dúvida e fortalecendo a igreja contra as ciladas do inimigo. Como menciona Hebreus 5, o discernimento se desenvolve através da prática constante, permitindo que os crentes diferenciem com precisão o certo do errado. Esse dom não é apenas para proteger, mas também para guiar e edificar espiritualmente aqueles que desejam viver plenamente na verdade de Deus. Nos momentos mais sombrios da vida, o Espírito Santo se manifesta como o Consolador prometido por Jesus em João 14. Sua presença traz uma paz que excede todo o entendimento, sustentando-nos quando nossas próprias forças falham. Esse consolo divino não significa a remoção imediata das dificuldades, mas uma força interior que nos permite enfrentá-las com esperança e confiança. As Escrituras estão repletas de exemplos de homens e mulheres que encontraram consolo em Deus. No Salmo 34, Davi declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Essa proximidade do Espírito nos momentos de dor é uma realidade para todo crente que se refugia em Deus. O consolo do Espírito não é apenas emocional, mas também prático. Ele nos lembra das promessas divinas e nos conduz a verdades que fortalecem nossa fé. Como ensina 2 Coríntios 1, Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que possamos também consolar outros. Esse consolo também nos direciona para a esperança futura. Em Romanos 8, Paulo afirma que as aflições do tempo presente não se comparam à glória que será revelada em nós. O Espírito nos lembra que nossa caminhada não termina nas dores deste mundo, mas na promessa de um futuro glorioso com Cristo. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã, e muitas vezes nos encontramos sem palavras diante de Deus. Em momentos assim, o Espírito Santo assume o papel de intercessor, conforme descrito em Romanos 8, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão divina não apenas supre nossas limitações humanas, mas também alinha nossas orações à perfeita vontade de Deus. No Antigo Testamento, vários servos de Deus experimentaram esse tipo de intercessão. Davi, nos Salmos, clamava ao Senhor quando não tinha palavras para expressar sua dor, e em Zacarias 12 é mencionado o espírito de graça e de súplicas, revelando que a intercessão divina sempre esteve presente na história do povo de Deus. Jesus também enfatizou a importância da oração com a ajuda do Espírito. Em Lucas 22, ele instrui os discípulos a orarem para não caírem em tentação, mostrando que a oração não é apenas uma comunicação, mas uma arma espiritual poderosa. A intercessão do Espírito Santo fortalece nossa vida de oração, guiando-nos a petições alinhadas com os propósitos de Deus. Por isso, devemos buscar uma vida de oração constante, confiando que mesmo quando nossas palavras falham, o Espírito Santo está ao nosso lado, elevando ao Pai aquilo que realmente necessitamos. Agora, você sabe que a presença do Espírito Santo não é um mistério inalcançável, mas uma realidade viva e transformadora.
Se algo tocou o seu coração hoje, isso não foi por acaso. Deus está chamando você para um novo nível de intimidade, força e propósito. Não ignore essa voz. Mas antes de encerrarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se esta mensagem fez sentido para você, se você deseja crescer espiritualmente e viver uma fé mais profunda e verdadeira, inscreva-se neste canal agora mesmo. Aqui estamos construindo uma comunidade de pessoas que buscam a verdade, que querem ser guiadas pelo Espírito Santo e que se recusam a viver uma fé superficial. Você não está sozinho nessa jornada. E agora vamos orar juntos. Feche seus olhos, abra o seu coração e, se puder, repita comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra que tocou o meu coração. Sei que sem ti sou fraco, mas creio que o teu Espírito Santo me fortalece e me guia. Perdoa os meus erros, molda o meu caráter e me ensina a viver conforme a tua vontade. Espírito Santo, eu te convido para habitar em mim de forma plena, para transformar minha vida, para me ensinar a confiar em ti e para me dar discernimento em cada passo que eu der. Eu rejeito toda dúvida, todo medo e toda incerteza, porque sei que sou teu. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela certeza da minha salvação. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração fez sentido para você, escreva amém nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Obrigado por fazer parte dessa jornada comigo. Que Deus te abençoe poderosamente e nos vemos no próximo vídeo.